Olá! Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. No primeiro bloco vamos falar da Copa Intercontinental Mundial FIFA, com a participação do Flamengo. No segundo bloco, o assunto será a Copa do Brasil, além do quadro Recordar é Viver, que retorna no programa de hoje. No terceiro e último bloco, um resumão do Campeonato Brasileiro, análise de estatísticas, debates aqui com os nossos convidados que estão presentes no programa. Leandro, professor Leandro, representando o Flamengo, professor Vicente Ricardo, representando o Fluminense, Dr. Marcelo Guimarães, dentista, representando o Botafogo, e Dr. Marcos Macedo, também dentista e colaborador do programa No Ataque e na Defesa, representando o Vasco da Gama. Então, programa de hoje bastante interessante, debates, comentários, e espero que todos vocês gostem dos assuntos que serão debatidos aqui no programa por mim e pelos meus ilustres convidados. Bom, vamos falar do primeiro assunto, que é o Intercontinental Mundial FIFA 2025. Tivemos os seguintes jogos. Pelo Derby das Américas, Flamengo 2, Cruz Azul 1. Valeu o título de campeão de toda a América para o Flamengo. A produção tem aí a imagem comemorativa do Flamengo no Derby das Américas. Depois de conquistar o Derby das Américas, o Flamengo avançou de fase e enfrentou o Pirâmides do Egito pela Challenger Cup, que enfrentou o campeão da Ásia e da África. E o Flamengo, então, mais um título conquistado, credenciando-se à final, a grande final. Nós temos aí a imagem PSG da França contra o Flamengo. A produção vai colocar aí a imagem da final entre Flamengo e PSG, dia 17 de dezembro, quarta-feira, às 14 horas, em Doha, no Catar. Então, o assunto agora é mundial, Copa Intercontinental, que, segundo a FIFA, equivale ao Mundial. Então, os nossos convidados aqui vão debater sobre esse assunto e também vão opinar para a grande decisão. Quem sairá vencedor? O PSG, grande favorito, ou o Flamengo poderá surpreender? Eu dou aqui os meus cumprimentos aqui e agradecimentos pela presença, mais uma vez, de todos aqui no programa, e começo pelo Leandro. Leandro, como você está vendo até agora a participação do Flamengo na Copa Intercontinental Mundial FIFA 2025? Pachá, eu acho que o jogo contra o Cruz Azul foi um jogo para tirar um pouco aquele peso da estreia, né? O time não jogou o futebol que normalmente joga, encaixou depois, durante a partida, obviamente, né? Eu não vi o Cruz Azul como um adversário muito pesado. Eu achava que o Pirâmides ia dar mais trabalho por jogar lá, mas acho que foi um jogo bem disputado e o Flamengo conseguiu se ajeitar ali com as mexidas do Felipe Luiz e encaixou bem nessa primeira partida. Os jogadores reclamaram um pouco do peso da bola, né? Enfim, tinha toda a questão da estreia, etc. e tal. O jogo do Pirâmides já foi um jogo um pouco melhor, um jogo mais corrido. O Pirâmides jogou mais bola, ao meu modo de ver, do que o Cruz Azul, que teve um futebol muito enérgico, muito pressão, muito brigado, muito batido, mas o Flamengo conseguiu também encaixar durante o jogo, viu as adversidades. O Felipe Luiz mexeu bem, eu acho, as entradas dos jogadores no segundo tempo deram um pouco mais de dinâmica, o Flamengo jogou mais solto, a entrada do Plata principalmente, e acho que o time vem numa crescente. Resultado justo, né? O Flamengo dominou os dois jogos. Os dois jogos, sofreu um pouco mais contra o Cruz Azul. Vou só passar os gols. Flamengo 2, Cruz Azul 1.
2 gols do Arrascaeta e Flamengo 2, Pirâmides do Egito 0, um gol do Léo Pereira e um gol do Danilo, ambos zagueiros. Agora a pergunta final, Leandro, o Flamengo tem condições de vencer o PSG? Eu acho que vai ser um jogo dificílimo, um jogo de muita transpiração para o time do Flamengo, um jogo que muito técnico por parte do PSG. A gente não sabe o nível de ambição dos jogadores para com esse torneio, com essa competição, que é muito importante para nós, mas talvez não esteja tão importante para eles, apesar de que o Luiz Henrique disse que vai jogar com força total, né? Não levou alguns titulares por causa de movimentos específicos. Mas o Flamengo tem condições de vencer? Tem condições de vencer, com certeza. Então tá bom. Vamos para outra ponta, lá com o Marcos Macedo, representante do Vasco. Como você está vendo a participação do Flamengo no Mundial e se o Flamengo tem condições, na sua opinião, de vencer o PSG? Acho que o Flamengo está com uma participação bem tranquila. O técnico do Flamengo parece que sabe o que faz. É um conhecedor do futebol europeu. O Flamengo foi tranquilo nos 2 jogos. Tem a dificuldade que o ataque do Flamengo não consegue fazer gol. Conseguiu botar o Pedro no segundo jogo e quase fez um gol. Acho que depende muito disso que você vê. O gol do Flamengo é Arrascaeta, que é um meio-campista e zagueiro que faz gol. Aí o ponto fraco do Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo tem todo. O PSG vai vir com vontade de ser campeão porque ele não tem esse título. E ele ambiciona ser do nível de Real Madrid, Barcelona e Bayern, que são os 3 grandes da Europa. Ele quer chegar lá. Só que o Flamengo tem um técnico que conhece o futebol europeu. Quem sabe o Pedro possa entrar no segundo tempo. Eu vejo que o Flamengo vai saber jogar contra o Paris. Não vai cometer o erro contra o Bayern. Eu digo que o Flamengo tem muita chance de ganhar. Talvez eu botaria 60-40 para o Paris. Mas se eu pudesse assim botar 50-50, também botaria. Tá. Vicente, na sua opinião, o Flamengo venceu o Derby das Américas, a Charlie Cup, e se credenciou a disputar uma grande final contra um adversário considerado favorito, né, nesse confronto contra o Flamengo, campeão europeu e vice-campeão da Copa do Mundo, perdeu a final para o Chelsea. Você acredita que o Flamengo tem condições de vencer o PSG, que, para mim, é o favorito nesse confronto? Bom, boa noite a todos. Os 2 primeiros jogos do Flamengo, pelo que eu vi, né, os times não ofereceram assim grande resistência, assim, não são parâmetros para esse jogo, esse confronto com o PSG. Vejo que o PSG, em comparação ao Mundial que teve, né, no meio do ano, é um outro PSG com uma outra pegada, né? Estão em plena temporada. Acho que vai ser um jogo dificílimo para o Flamengo, né? Uma intensidade muito alta que eles colocam. E jogo, todo mundo tem chance, né? Mas a tendência, um leve favoritismo sim para o PSG, a gente não pode negar isso, é um time estrelado, mas jogo é jogo. Acho que o Flamengo tem que entrar com muita atenção, se empenhar bastante. Ele vai ter que, a montanha dele vai ser mais alta, né? E tudo pode acontecer. É o Brasil lá e vamos que vamos. Acho que tem chance. Então, na sua opinião, difícil, mas não impossível? Não, impossível não. Haja visto do que já foi feito, né? O Flamengo, ele falou, o Flamengo tem um bom técnico, estuda, é um cara estudioso, tem um bom elenco na mão, né? Que pode, numa mexida, ele transformar o jogo taticamente. Então tudo pode acontecer. E reitero, também concordo com ele, que eu acho que o PSG vem com fome sim, porque não ganhou nada esse ano. Então é uma parada dura. Bom, então que seja um grande jogo. Cuide. Os 2, acho que tudo pode acontecer. Bom, Marcelo, ainda sobre esse Mundial, né, a Copa Intercontinental, você vê o Flamengo com possibilidade de conquistar o título vencendo o favorito PSG? Vejo possibilidade sim de vencer, um jogo duro, todo mundo já escreveu aqui, mas é futebol, né? Então acho que difícil, mas não é impossível. difícil, não é impossível. Foi difícil o Botafogo, não foi impossível. Foi difícil o Flamengo ganhar do Botafogo Chelsea. Ganhou na Copa do Mundo de Clubes desse adversário. Do PSG, o Flamengo do Chelsea, que ganhou do PSG, quer dizer,
Acho que tem chance. Tem chance. Tem chance. Bom, Difícil, agora mas com vamos chance. fazer aqui um bate-bola, rapidamente aqui. Todos concordam? PSG é favorito? Há alguma discordância nesse aspecto? Não, acho que o PSG é favorito. PSG. Favorito. Podemos Um assim leve dizer. favoritismo tem, não O favorito podemos é o negar PSG. isso. Exato. Então vamos lá. O Flamengo conquistando o título, na opinião de vocês, distancia-se ainda mais dos seus rivais aqui no Brasil? O Flamengo conquistaria o bicampeonato mundial. Eu acho que o Flamengo, sem clubismo, com todo respeito a todos os clubes, principalmente os clubes que disputam a ponta ali, eu acho que o Flamengo já está um pouco acima, um degrau acima. Por estar disputando competições internacionais, que nem o Fluminense disputou esse ano, o Fogo também foi muito bem, mas eu acho que o Flamengo ele já está um grau acima, um degrau acima Então se dos distancia seus... um pouco mais. Por favor, provavelmente. Vicente, Não tem como negar, com títulos, com números, eu falo sempre, não tem como debater. O Flamengo realmente está não num tem outro. como brigar com a Não tem estatística, como, né? está num outro estágio, né? Um trabalho muito bem feito, que já vem de anos, sanando dívidas, fazendo um trabalho muito bom e está colhendo frutos de uma organização, de um trabalho profissional, né? Acho que a tendência dos clubes é partir para o profissionalismo, etc., para chegar a galgar o que o Flamengo está fazendo hoje. Vicente, Então, o Flamengo, rapidamente, é um exemplo a ser seguido para os clubes brasileiros? com certeza, Flamengo e Palmeiras são exemplos que todos têm que seguir, porque se vê ali que o profissionalismo e quando é feito de uma forma clara, de uma forma que tenha essa responsabilidade, né? Tenha esse trabalho que o Flamengo que está colhendo hoje, não é de hoje, a gente sabe disso. Começou lá com Bandeira, 2013. das dívidas, então foi feito um trabalho. 2013, a gente está em 2025. Então, é uma década, aí são 12 anos de trabalho, que agora está colhendo os frutos e vai ficar aí. Eu acho que a tendência é pegar esse exemplo, o Fluminense está indo nesse caminho, né? Está sanando as dívidas, então o Vasco. Então a tendência é essa, porque senão não tem como. Marcelo, Flamengo conquistando esse Mundial, se distancia, na sua opinião, dos demais clubes brasileiros? O Leandro opina que o Flamengo já está um degrau acima. Ele abre uma vantagem. Um corpo de vantagem. No Photoshop. Um corpo. Dois cavalos para frente. Os cavalinhos para trás. Fala no Mas microfone. eu acho que se distancia, Tá. sim. Marcos Macedo. O Flamengo já está numa distância bem razoável, né? Mas é importante, né? Você ter em todo esporte, você ter alguém que você serve de espelho para os outros. Se não tivesse ninguém nessa potência, os clubes brasileiros estariam nivelados lá embaixo, como já teve muito tempo. E por coincidência foi um clube do Rio, ainda bem, pelo menos fez todos os clubes do Rio crescerem, porque Na Libertadores, os 4 campeões são cariocas. Libertadores, brasileiros, 2 últimos, Sim. carioca. Copa do Brasil possivelmente Ainda pode tem ser. Pode ser um carioca. Então, Nós vamos falar de Copa do Brasil no segundo bloco. Então uma coisa quase inédita podendo acontecer. Bom, então vamos fechar aqui o seguinte. A unanimidade que o PSG é favorito, mas também não é impossível que o Flamengo vença o jogo, certo? Se o Flamengo vence o Mundial, ele se distancia um pouco mais dos seus rivais no Brasil pelo título conquistado, né? Até agora são 6 títulos nessa temporada que o Flamengo conquistou. Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Derby das Américas e Challenger Cup. E viria o 7º título. O Flamengo se isolaria como o maior vencedor de todos os brasileiros e superaria Bayern e Real Madrid, se eu não estou enganado, conquistando 6 títulos. Num ano só. Desculpa, Real Madrid não, Barcelona. Bom, agora eu quero rapidamente, tá, para fechar aqui esse debate. Palpites, placares de vocês para o jogo. Começando com você, Marcos Macedo, placar do jogo. Paris e Flamengo, Sim. 1-1, pênalti. Marcelo, placar. Vai matar muito tricolor flamenguista. Vamos lá, cada um dá o seu placar, rapidamente. Vai ser jogo duro, vai ser jogo de prorrogação, mas eu acho que não chega no pênalti, não. Mas Vai decidir. quem ganha, Marcelo? Placar?
Isso Acho que é vai apenas ser um palpite 1-1 no tempo normal e 1-0 PSG na prorrogação. Então dá PSG para você. Marcos Macedo dá Flamengo. É isso? Dá Flamengo só para confirmar. É 1-1, pênalti, empate, né? E depois tu me liga falando, vai ser Flamengo. Vicente, placar para PSG e Flamengo. Quarta-feira, 2 horas em Doha. Isso é bet? É bet? No Catar. É bet? Pachá, o Flamengo vai representar o Brasil sem clubismo, sem nada. Lógico que eu queria um brasileiro campeão, mas acho... Vai ser páreo duro, mas eu acho 2-0 PSG. E aquele... Eu não sei o nome dele. Cura, aquele do Israel, sei lá. Marca aquele cara que ele é sinistro. Bom, para Ele você, é 2-0 sinistro. PSG. Então, Marcelo e Vicente apostando no PSG, Marcos Macedo apostando no Flamengo. E para encerrar, esse debate do Intercontinental Mundial FIFA. Leandrão, seu palpite, sua opinião para PSG e Flamengo. Eu concordo com o Mauro César, que eu li hoje um trecho que ele falou do jogo. Eu acho que dentro do jogo o time do Flamengo vai ter poucas possibilidades, porque o PSG vai estar muito em cima. Eu também concordo com isso, a gente vai ter poucas possibilidades, mas acho que o PSG faz 1-0. A gente empata. E ao apagar das luzes, a gente faz o 2-1 com gol com revisão do VAR, mas verídico, no tempo normal. 2-1 Flamengo. Então, com emoção. Com emoção, Flamengo. 2-1 Então Flamengo. temos aqui, Com emoção não, né? Com emoção. temos Muita dois emoção. palpites. Com revisão do VAR. Temos 2 palpites pró-Flamengo, Marcos Macedo e Leandro. Temos 2 palpites para o PSG, Vicente e Marcelo. Bom, Agora, rapidinho, Bachá. Eu não acredito, uma coisa eu não acredito, sem muitas delongas, que o PSG vai passar o carro na gente. Eu não acredito num jogo assim. 3-0 PSG, por exemplo, não acredito. Não foi isso que eu disse. Não tô falando isso não. Tô falando assim, eu não acredito. Né? Porque 4-0 PSG, eu não acredito. Eu acredito que vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil. O PSG leva muita vantagem. O time do Flamengo vai ter que transpirar muito, errar muito pouco, vai ter poucas chances. O Kvaratskhelia, que é o cara que ele acabou de falar, o Doué, são jogadores que vão jogar em cima de jogadores lentos nossos. O Varela e o Alexandre, provavelmente. Mas eu acho que o Flamengo ainda sai vencedor. Tá bom. Ótimo. Temos aqui, então, um 2-2 PSG e Flamengo para a grande final. Agora, no quadro, é hora do quadro Recordar é Viver. E o quadro hoje, eu trouxe imagens do Canal 100, crédito para ESPN, para inspirar a todos os torcedores do Flamengo a confiar numa vitória rubro-negra sobre o PSG, assim como ocorreu em 1981, há 44 anos, o Flamengo sagrava-se campeão mundial, vencendo, naquela ocasião, o Liverpool, o maior time europeu da época, por 3-0. Então, é difícil vencer o PSG? Sim. É impossível? Não. E para inspirar a todos os rubro-negros, recordar é viver hoje, Flamengo campeão mundial de 81, com imagens do Canal 100. Que essas imagens
sirvam de inspiração a todos os torcedores rubro-negros, a nação rubro-negra, para uma vitória contra o PSG. Digo e repito, difícil sim, impossível jamais. Bom, estamos terminando aqui o primeiro bloco do programa No Ataque e na Defesa. Debatemos aqui o torneio Copa Intercontinental Mundial FIFA 2025 e no próximo bloco, no segundo bloco, o assunto será Copa do Brasil, com os confrontos Corinthians e Cruzeiro, Vasco e Fluminense. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque e na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou Badoff. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque e na Defesa. E agora é a hora de debatermos Copa do Brasil. A produção vai colocar aí a imagem dos confrontos e a grande final. Nós tivemos lá Corinthians e Cruzeiro numa semifinal, deu Corinthians nos pênaltis. E o grande confronto carioca entre dois rivais do Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Fluminense, deu também Vasco da Gama nos pênaltis. A grande final será disputada entre Corinthians e Vasco da Gama. Primeiro jogo na Neoquímica Arena, dia 17/12, quarta-feira, às 21h30. Segundo jogo no Maracanã, dia 22/12, às 4h. Bom, vamos debater agora sobre Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians ganhou o primeiro jogo 1-0, gol do Depay, e perdeu para o Cruzeiro na segunda partida, jogando no seu campo, na Arena Neoquímica Arena, por 2-1. Foi para os pênaltis, Gabigol tinha a oportunidade de dar a classificação ao Cruzeiro ao cobrar a última penalidade, desperdiçou, depois o Cruzeiro desperdiçou mais uma e o Corinthians acabou vencendo nos pênaltis. Então, Corinthians está credenciado a disputar a final. Na outra semifinal, que é o assunto que nos interessa, jogaram Vasco e Fluminense, rivalidade carioca. Vasco venceu o primeiro jogo 2-1 e no segundo jogo deu Fluminense 1-0. Partida decidida nos pênaltis e o Vasco levou a melhor, venceu por 4-3. Vamos agora rapidamente debater esse tema. Vamos começar aí pelo Vicente, que saiu derrotado nesse confronto com o Vasco da Gama. Vicente, passou quem mereceu ou o Fluminense foi injustiçado e deveria ser o Fluminense o finalista e não o Vasco? E se sim, por quê? Passou, foram 2 jogos, né? O Vasco foi bem nos 2 jogos, não podemos... É incontestável, é lógico que são 2 jogos, podia ser vitória para o Fluminense ou para o Vasco, mas o Vasco soube disputar. O Diniz, eu tenho para mim que ele conseguiu entrar na cabeça dos jogadores do Fluminense, inclusive, né? Então ele teve um domínio ali, o respeito que o Diniz se fez fazer ali perante ao Fluminense foi impressionante, porque o Fluminense, a ambição de ganhar ficou um pouco assim comprometida. O Vasco teve mais ambição. É isso? Sim, mais fome, mais ambição. Analisando, fazendo um recorte dos 2 jogos. No primeiro jogo, você considera a vitória do Vasco foi merecida? Foi merecida? No primeiro jogo, eu contesto um pouco, porque o Fluminense fez um bom primeiro tempo, depois sentou na vantagem e o Vasco se virou. Interessou do jogo. Aliás, gols da partida, Fluminense Serna marcou e Isso. para o Vasco Ryan e Verrete no primeiro jogo. E no segundo jogo, PH contra. PH contra. Então, acho que foi bem disputado, acho que o Vasco tem mérito, sim, tem que reconhecer isso.
tivemos chance de matar o jogo, sim. Né? O Fábio também fez uma excelente partida, mas é um torneio, né? São 2 jogos, mata-mata. Mas como tricolor, você esperava que o Fluminense passasse devido à má fase do Vasco? Vinha de 7 derrotas quase consecutivas no Campeonato Brasileiro. Ficou a uma vitória de ser rebaixado. Se o Vasco não ganha do Internacional, estaria rebaixado. Isso frustra de alguma forma o torcedor do Fluminense? É esse o sentimento do torcedor tricolor? Sim, o Pachá, você definiu muito bem. É lógico que a gente tinha uma vantagem perante ao que o Vasco vinha apresentando. Mas nós sabíamos também que é clássico. O Fluminense chegou em quarto do Brasileiro. O Vasco chegou em 14º, se eu não estou. O Fluminense chegou em quinto. Só que é um clássico, né? E ali você... Quantos jogos a gente já viu? Quantas disputas nós já vimos? O time está melhor, uma fase melhor. Mas o que pesou em desfavor do Fluminense para sair derrotado? O Vasco estava com fome, o Fluminense... Entrou desligado? Desligado, mas o Vasco teve mais fome, é o que a gente viu. E, assim, se for entrar em méritos, o Fluminense tem uns jogadores que realmente, pelo amor de Deus, não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. Cita um. Né? Everaldo, por exemplo. Eu não gosto nem de falar o nome dele. Já falei, é só Você tem confirmar. uma ideia, É só entendeu? confirmar. O Everaldo, o Canóbio, ele errou 99% de tudo que ele fez no jogo, então não vou entrar nisso. Mas o Vasco merecidamente chegou, Então, você porque acha teve que o muito Vasco mais mereceu? fome, Mereceu. muito mais fome de Então, ganhar. tá. Marcos Macedo, representante do Vasco. Vasco mereceu, o confronto foi difícil, mas passou aquele que fez por merecer, mesmo sendo nos pênaltis. Passou quem mereceu. O Vasco, para mim, jogou melhor os 2 jogos. Porque parece que foi difícil. Mas sabe por que não foi tão difícil? Porque os atacantes do Fluminense não sabem chutar pro gol. Então, dificilmente esse ano eu vi o Léo Jardim não fazer defesa durante o jogo. Então, quer dizer, o jogo foi pros Léo pênaltis. Jardim não foi exigido nos Não jogos foi para você. exigido. Isso é raríssimo. E o Jogo do Fábio Vasco. foi. Muito. Então, assim, foi pros pênaltis. Então, nesse recorte, já explicaria por que o Vasco passou. A gente assistindo o jogo, não teve aquela pressão do Fluminense. A bola é pros atacantes do Fluminense, eles não sabem chutar pro gol. É impressionante isso. Né? Bom, aliás, não sabe chutar pro gol. No último lance do jogo de ontem, o John Kennedy desperdiçou uma oportunidade de ouro de fazer o segundo gol e dar a classificação ao Fluminense. Viu o chute do cara? O Lúcio joga muito bem, mas chuta muito mal também. Canóbio, eu não sei, o Cano deve estar numa fase muito ruim para Bom, ser mas pra reserva. você, O então, Cano Vasco tá fez por machucado. merecer. Não, deve estar muito Não, machucado, tá né? machucado. Porque para não entrar, foi? O Vasco fez por merecer. Fez por merecer. Inclusive, o gol do Fluminense foi o Vasco que fez. Bom, E no primeiro jogo, a bola bate no jogador do Vasco e entra. Senão no o Fluminense não faria gol. No debate do jogo, na análise do jogo, eu não vou colocar o Marcelo e o Leandro nesse debate, mas eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo e para o Leandro. Apenas uma pergunta para uma resposta rápida, porque eu vou emendar uma segunda pergunta para todos responderem. Marcelo, pelo que você assistiu, o Vasco mereceu? O Vasco mereceu. Mereceu. E eu acho que tem chance de ser campeão. Tá, então isso aí é a segunda que- pergunta. Vamos lá, o Vasco mereceu ultrapassar o O confronto. problema é o Botafoguense. Se é com o time errado. Nós estamos sendo pra cor. Porque Cruzeiro e Fluminense. o Fluminense campeão, o Botafogo estaria direto na Libertadores. E o Cruzeiro campeão também, da Também. mesma forma. Então estão os dois fora, o Botafogo vai disputar. Já está definido que o Botafogo está na pré-Libertadores. Pré-Libertadores. Tá bom. Leandrão, passou quem mereceu? Eu acho que passou quem mereceu. Acho que dos quatro tempos de jogos, o Fluminense jogou um tempo e o Vasco jogou os outros 3. Mereceu. Tá. Então agora vamos à derradeira pergunta para encerrarmos aqui o debate sobre Copa do Brasil. Quem será o campeão? Primeiro jogo, Neoquímica Arena, quarta-feira, dia 17. Segundo jogo, dia 22, Maracanã, 4 da tarde. Marcelo, na sua opinião, primeiro eu vou botar os neutros. Os neutros. Na sua opinião, quem será o campeão? Vasco ou Corinthians? Rapidamente, para nós Corinthians. encerrarmos. Corinthians. Vou torcer pro Vasco, mas acho que o Vai Corinthians torcer pro Vasco, Por mas, afinidades familiares. mas, eu vou torcer mas pro Vasco. entende que o Corinthians vai sagrar campeão. Tá mais na Tá. pressão. Leandro, Se o Vasco não perder em São Paulo, ele é campeão. se o Vasco não perder em São Paulo, é o Campeão. campeão. Marcos Macedo, Por favor, confiante na vitória do Vasco? o Corinthians é muito favorito pelo histórico que tem contra o Vasco. Eu tô com a opinião do nosso flamenguista. Tudo depende do primeiro jogo.
que aí Se o Vasco sobreviveu a primeira partida... sobreviver é um empate. Não é perder de 1-0. Tá. Corinthians contra o Vasco é a pior estatística do Vasco. Para mim, o Corinthians é muito Freguês. favorito. O Vasco é freguês do Corinthians. muito. É mata-matas. muita coisa. Tem Você 5 disse mata-matas. aqui nos bastidores foram 5 mata-matas e todos o Corinthians passou. Parece que o Vasco também, nas últimas 16 partidas, só ganhou uma do Corinthians. Bom, tabus foram É o feitos pior. para serem quebrados. Esse é o ponto. Bom, vamos lá. Vicente, Eu concordo. quem será o campeão? Corinthians ou Vasco da Gama para a gente encerrar o segundo bloco? Concordo também. É o que vai resultar vai depender muito do primeiro jogo. Ganhar lá em Itaquera é muito difícil. Muito forte. Mas o Marcos Macedo acha que não vale nem um empate, tem que Eu- não vale nem uma derrota por 1-0. Eu estava falando exatamente isso com o Marcelo do carro. Se o Vasco perder lá, aí fica muito complicado. Muito complicado. Pode ser 1-0, 2-1, fica muito complicado. Tá bom. Então, na opinião aqui dos meus convidados, Vasco e Corinthians, um jogo difícil. Para o Marcelo, o Corinthians vai ser o campeão, e para os demais, tudo dependerá do que vai acontecer no primeiro jogo. Se o Vasco vai sobreviver, saindo pelo menos com um empate de Itaquera ou não. Bom, estamos finalizando aqui o segundo bloco do programa No Ataque e na Defesa. Falamos de Copa do Brasil e no terceiro bloco, resumão do Campeonato Brasileiro, Libertadores, entre outros assuntos. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque e na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou? Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque e na Defesa. E agora resumão do Campeonato Brasileiro para análise dos nossos convidados. Vamos à classificação final. Imagem na tela. Classificação final. Temos aí o Flamengo sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro com 79 pontos. Seguido de Palmeiras 76, Cruzeiro 70, Mirassol 67, Fluminense 64. E a seguir o Botafogo fechando o G6 com 63 pontos. O Vasco ficou na 14ª posição com 45 pontos. Vamos colocar agora o resumo dos cariocas no Brasileiro. Está aí o resumo. O Flamengo foi o primeiro colocado, Fluminense quinto, Botafogo sexto e o Vasco 14º colocado. E agora nós vamos apresentar algumas tabelas para que os nossos convidados possam analisar aí. Começando a primeira tabela. Temos lá melhor defesa. Flamengo sofreu 27 gols. O Botafogo sofreu 38 gols. O Fluminense 39 gols e o Vasco sofreu 60 gols. Volta para cá. Antes de passarmos à segunda tabela, vamos analisar aí. Flamengo, melhor defesa do campeonato. Isso, na opinião de vocês, foi decisivo para que o Flamengo conquistasse o título? Marcos Macedo. Também. Defesa muito boa, ainda que ainda faz gol, né? Também. Marcelo. Foi também definido por a vantagem aí de defesa menos badada. Me surpreendeu o Botafogo ter sido o segundo dos cariocas aí. Vicente. A defesa do Flamengo Defesa consistente. muito consistente, né? Que dá uma tranquilidade pro time poder desempenhar um grande papel, ter um trabalho de meio de campo, um time muito coeso e começa pela defesa.
muito bom goleiro, principalmente com os pés, impressionante o que o Rossi faz, né? Mas é o que eu falo, número, não tem como contestar. Realmente o Léo Pereira muito bem, eu acho até uma injustiça ele não ter sido convocado para a seleção ao invés do Fabrício Bruno, mas é futebol. Escolhas do treinador. Leandrão, defesa do Flamengo. A defesa é excelente, né? Excelente. Excelente. Os dois jogadores muito bons, mesmo quando o Léo Pereira saiu, o Danilo, com uma certa desconfiança de parte da torcida, porque muita gente acha que ele é velho, que ele não gosta, mas é um cara que tem uma casca da Europa, um cara muito bom, muito experiente, dá muita tranquilidade para quem joga na cabeça de área. Nossa cabeça de área também é muito boa. Léo Ortiz e Léo Pereira é a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro? Hoje eu acho que é. Eu gosto bastante do Gustavo Gomes e também gosto do Fabrício Bruno, mas hoje a melhor zaga acho que é do Flamengo. Tá. Marcos Macedo, só para você, rapidamente. Me surpreende o número excessivo de gols sofridos pelo Vasco. 60 gols. Há alguma explicação para isso? Rapidamente. A defesa do Vasco muda no meio do campeonato. Mais pra cá era A chegada do Cuesta e do Robert Renan melhorou? Melhorou muito. Consideravelmente. Aí cai muito essa média. Mas 60 gols, não é muito gol? Aí preocupa pro jogo lá contra o Corinthians, né? Que não pode, que tem que empatar. Bom, mas a defesa é outra. Vamos para outra tabela. A produção vai colocar aí a segunda tabela. Nós temos lá melhor ataque. Flamengo 78 gols. Botafogo 58 gols. São 20 gols a menos. O Vasco tem uma das piores defesas do campeonato, mas tem um ataque mais positivo, por exemplo, do que o do Fluminense. 55 contra 50. Realmente, melhor ataque e melhor defesa premiou, Marcelo, o melhor time da competição, o Flamengo? Com certeza premiou, sim. O título ficou bem entregue. O título estava bem entregue. Vicente, Fluminense fez dos cariocas menos gols do que o Vasco. Cara, o ataque foi o problema do Fluminense no campeonato, Vicente? Pachá, o Cano tá parado já há algum tempo, ele é o nosso artilheiro, com 20 gols. Um centroavante que não chuta pro gol, então não tem como contestar. É o que o Marco falou. O ataque do Fluminense foi um problema? Sim, fundamental. Uma campanha que foi boa, quinto colocado, mas poderia se ter tem sido um melhor. ataque melhor, O Fluminense chegava mais longe? Com todo respeito ao Marcos, se a gente tivesse um ataque no confronto com o Vasco, acho que seria diferente, mas não tenho realmente. Eu não tenho o matador, eu não tenho um ataque. Então, é o reflexo. Leandro, ataque do Flamengo, avassalador? Avassalador. E hoje a gente pode achar que o nosso ataque é o mais importante do time no quesito melhor ataque, mesmo sendo redundante, mas a gente tem gols de laterais, de pontas, dos meias, de zagueiros. Então hoje o Flamengo não fica refém só do ataque, apesar de que quando o Pedro saiu até a gente encaixar de novo... Tivemos dificuldade, bastante. O Bruno Henrique não entrando bem, o Plata não estava no melhor momento, apelamos para o Juninho, que também teve pouca oportunidade, mas eu acho que do nosso meio para frente, o nosso ataque é muito bom e a nossa defesa, além de sólida, ainda ajuda no ataque. Tá. Terceira tela aí, terceira imagem na tela. Vamos agora analisar derrotas. Flamengo só foi derrotado 5 vezes na competição, Botafogo 9, Fluminense 12. E olha o número expressivo do Vasco da Gama. Um turno inteiro, 19 derrotas. Leandrão, 5 derrotas apenas. Dá aí o que foi o Campeonato Brasileiro do Flamengo. Melhor ataque, melhor defesa e menos derrotas. O que mais me chama a atenção naquela tabela ali, apesar do Flamengo, dos números do Flamengo excelentes, é o Mirassol. Cara, o Mirassol, uma derrota a menos que o Flamengo, se eu não me engano, né? 6 ou 7? 6 derrotas. 6 derrotas, né? Então, assim, puxando para o Flamengo, é um número extremamente expressivo. Quanto menos você perde no campeonato, mais possibilidade. Isso foi um diferencial para a gente poder ter a gordurinha que a gente teve para poder deixar o Palmeiras para trás. Certo. Porque quando a gente perdeu, eles também perderam. Vamos lá. Vicente, derrotas do Fluminense. Ficou de bom tamanho? Bom tamanho não, Pachaça, não. Mas a gente perdeu bastante, né? O Fluminense empatou até menos, né? Mas foram... a gente chegou em quinto lugar, que foi um mérito do Fluminense. Mirassol teve 7 derrotas, só para retificar.
7 Botafogo derrotas. 9, Fluminense 12 e Vasco 19. E pô, os números são interessantes, né, cara? Porque o Fluminense chegou em quinto, apesar desse número grande de derrotas, né? Tá. E apesar de não ter um ataque consistente. Pior ataque dos cariocas. Nós estamos medindo aqui, confrontando só os cariocas. Exatamente. Marcelo, Botafogo 9 derrotas. Ficou dentro do esperado? Ficou dentro do esperado. Ficou dentro do esperado. Pelo time que estava, o elenco que Tá. correu aí durante todo o campeonato. A posição do Acho que Botafogo no campeonato, Marcelo, foi justa? Já tá somando aqui, eu acho que... Por que nós ficamos atrás do Fluminense com mais derrota? Menos derrota, mais vitória. O que segurou? Foi empate? Empatou muito. Eu acho que a próxima tela é vitórias. Eu acho que o Botafogo venceu menos. Venceu. Marquinhos, 19 derrotas. Rapidamente nós precisamos acelerar. 19 derrotas. Não é demais para um time da importância do Vasco da Gama? Um turno inteiro de derrotas. Passou do ponto. A sorte é que o Vasco empatou pouco, e aí teve bastante vitórias. Senão, e também o Vasco, quando garante assim, um não rebaixamento e vê a chance de uma Copa do Brasil, porque o Vasco está buscando um título, nem que fosse o Carioca, é muito pro Vasco. Então ele larga um pouco para se preparar, para ninguém se machucar para a Copa do Brasil. A 19 é derrota de rebaixado. Bom, só não foi rebaixado por um jogo. Por uma vitória que foi contra o Inter. Vamos agora para a próxima tabela. Próxima tabela, vitórias. Flamengo e Palmeiras foram os times mais vitoriosos no campeonato. Cada um venceu 23 vezes. Fluminense venceu 19 vezes. Está aí a explicação, Marcelo. Botafogo 17 e o Vasco da Gama apenas 13 vitórias. Normal, tudo normal? Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário sobre vitórias? Não? Vicente? Eu quero. Se o campeonato fosse tudo no Maracanã, acho que dava Fluminense. O nosso maior problema... Só uma informação. Depois que o Zubeldia assumiu o comando na condição de mandante, o Fluminense não perdeu. Embora tenha perdido no Maracanã, perdeu pro Vasco, mas aí na condição de visitante. Não. Agora, o grande problema do Fluminense foi jogar fora. O Fluminense desligava de uma maneira impressionante. É tipo, só joga no Maracanã. Bom, e a pergunta final agora, antes da próxima tela. Foi merecida a conquista do Flamengo do campeonato ou alguém acha que o Palmeiras era o time que merecia ser campeão? Rapidamente. Eu acho que o Flamengo mereceu. Mereceu. Vicente. Mereceu e quando teve que bater de frente com o Palmeiras, venceu as duas partidas. Deu um chocolate. Marcelo. Mereceu sim. Foi Marcos Macedo. mais competente. Melhor ataque, melhor defesa, mereceu. Maior número de vitórias junto com o Palmeiras e menos derrotas do que o Palmeiras. Bom, agora a próxima tela não é para análise, é só para demonstração. Caio Jorge foi o artilheiro do campeonato, 21 gols, vamos ver aí a tela. E ele teve 8 assistências. Agora olhem o Arrascaeta, 18 gols e 14 assistências. Né? O Arrascaeta realmente pesou nesse campeonato brasileiro a favor do Flamengo. Bom, vamos agora prosseguir com o seguinte debate. O Campeonato Brasileiro começou em 71. Por essa regra, o Flamengo, com 9 títulos, é o maior campeão. A produção vai colocar aí a imagem brasileiro a partir de 71. Já expliquei aqui essa história de torneio Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, Taça de Prata, que foram equiparados pela CBF, no meu modo de ver, de forma absolutamente incoerente e esdrúxula a campeonatos brasileiros. Jogos com 4, 5 partidas, torneios com 4, 5 partidas, dá um título de campeão brasileiro. Ainda deram lá o de 1937 para o Atlético Mineiro. Um maior absurdo. Então, considerando-se 71, o Flamengo tem mais título do que todos os outros. Há alguma discussão a respeito disso? Ou vocês concordam com o critério utilizado pela CBF? Sim ou não? Marcos Macedo, concorda com o critério da CBF ou para você, Campeonato Brasileiro a partir de 71? A partir de 71. Tá, Marcelo. Eu também, 71. Vicente. 71. Leandro. Unanimidade, né? Unanimidade. 71. Então vamos agora para a seleção do campeonato. Seleção do campeonato vai ser projetada aí na tela. Eu quero rapidamente que vocês analisem a seleção do campeonato e vejam, na opinião de vocês, se vocês colocariam
um outro jogador, mas tem que ser rapidamente, tá? Rossi, Léo Pereira e Fabrício Bruno são os zagueiros, PH do Vasco da Gama, lateral direito, Reinaldo Mirassol, lateral esquerdo, meio de campo com Lucas Romero, Matheus Pereira do Cruzeiro, Jorginho e Arrascaeta do Flamengo, no ataque Vitor Roque e Caio Jorge. Rapidamente, é realmente essa seleção ou você modificaria um ou outro, mas tem que ser rápido. Leandro? O único jogador que eu tiraria ali, apesar de ser um jogadoraço, era o Fabrício Bruno, sem clubismo nenhum, colocaria a zaga do Flamengo ali. Léo Ortiz. Então vamos lá. E agora o Vicente. Thiago Silva. Thiago Silva no lugar do... Tá certo. Marcelo, alguma modificação nessa seleção? Marlon Freitas eu acho que caberia ali nesse. Mas no lugar de quem? Marlon Freitas seria no lugar do Lucas Romero, do Cruzeiro? Tá certo. Marcos Macedo, sua seleção é essa ou alguma modificação, alteração na seleção do campeonato? Eu botaria o Thiago Silva, do Fluminense. E eu não colocaria o Vitor Roque, mas pensei que quem eu colocaria no lugar? Aí eu acho que tem que ser o Vitor Roque mesmo. Certo. Então, não fez um grande campeonato. Então, mais ou menos essa seleção, ela está justa segundo os critérios adotados. Um ou outro jogador substituiria ali algum deles, certo? Então tá bom. Vamos passar aqui. Agora vamos ver, a produção vai colocar um vídeo do Firula. O Firula diz que o Flamengo é campeão de tudo, considerando que o Flamengo atualmente ainda é o detentor, né, da Copa do Brasil, que ainda não houve a final, não tem campeão. Então o Flamengo ganhou todos os títulos possíveis no futebol. E o Firula diz que tá difícil secar. Firula, diz aí. Nesse exato momento, o Flamengo é o atual campeão do Campeonato Carioca, o atual campeão da Supercopa do Brasil, atual campeão da Copa do Brasil, já que a Copa do Brasil desse ano ainda não acabou e o Flamengo ganhou no ano passado, é o atual campeão da Libertadores, atual campeão do Brasileirão, atual campeão do Derby das Américas, o atual campeão da Copa Challenger e ainda pode ser o atual campeão do Mundial de Clubes. Cara, assim, tá complicado secar os caras, mano. Vocês estão lendo? Bom, viram aí. Marcos Macedo, Firula. Sim. Tem razão? Tá dizendo que o Flamengo ganhou de tudo e tá difícil secar. Eu acho que nem tem necessidade de secar. Acho que ninguém devia secar, né? Cada um devia torcer pelo seu time, mas eu acho que coitado da pessoa que fica secando. Segundo o Firula, tá complicado secar. Coitado da pessoa que vai ficar secando, fico com pena, né? Marcelo, Firula, tá certo ou tá errado? Tá certo, eu também acho tá que difícil. Tá difícil. Vicente. Mas secar também não é muito minha praia, não. O Marcelo é mais tranquilo, eu confesso. Eu evoluí bastante também, o meu time já dá muito trabalho. Eu não perco mais meu tempo secando os outros. O meu já me deixa mais de cabelo branco. Mas então... os secadores, tá difícil secar? Tá difícil secar demais, né? Eu queria secar, mas tá difícil, né? Fazer o quê, né? Flamengo... Dá um pontapézinho, mas não tá dando, né? Flamengo campeão de tudo, Leandro. Tá difícil secar? Eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, até porque eu sou Flamengo. O Flamengo de 19... eu acho que ele impunha mais respeito. Todos, quando jogavam contra, falavam assim, é o Flamengo. Cara, o Flamengo, é contra o Flamengo. Eu acho que mais. Esse Flamengo de hoje, existe também o respeito. Por mais que eu acho que seja menos do que 19, ainda é um time que você seca o tempo todo. Bom, eu acho que o 19 dava mais medo. A próxima tela é só uma curiosidade, tá? O campeonato mudou de fórmula em 2003, todos vocês têm conhecimento disso, passou a ser disputado por pontos corridos. De lá para cá, né, nós temos esse ranking aí. Veja que o São Paulo ainda lidera esse ranking de pontos conquistados dos pontos corridos. 1.434 e o Flamengo está se aproximando com 1.428. Mas eu chamo a atenção da diferença do Flamengo para os seus rivais, né? A diferença do Flamengo, por exemplo, para o Fluminense, que é o carioca mais bem colocado após o Flamengo, 1.294 pontos. Depois vem o Botafogo, 1.073 pontos. E o Vasco da Gama não chegou ainda aos 1.000 pontos, 907. Isso aí apenas por curiosidade, tá? Nos pontos corridos, ainda o São Paulo mantém a liderança de mais pontos conquistados, certo? Sobre brasileiro, alguém gostaria de fazer algum outro comentário, porque eu vou mudar o debate para outro tema. Alguém mais comentários sobre o brasileiro? Vamos lá, Leandrão. Eu queria dizer rapidão só que foi um campeonato muito feliz do time do Mirassol. Que organização, que planejamento, que elenco fechadinho. Bom, então eu vou fazer a pergunta em cima disso. Todos concordam que o Mirassol foi a grande surpresa e revelação
entre todos os times do campeonato? Sim, mas... No início do campeonato, na tier list, que eu não trouxe aí para projetar, mas deveria ter trazido, era apontado como candidato ao rebaixamento e saiu com vaga na Libertadores. Ó, não é pra falar não é bet não, mas eu via o Mirassol, eu não via, desde o início do campeonato, o Mirassol como rebaixado. Porque eu acompanhei o Mirassol jogando, o Paulista, o jeito de jogar, o jeito que participava. Então não te surpreendeu? Não, o Mirassol não me surpreendeu, achei que sim, o time muito encaixadinho. Time Mas te surpreende, por exemplo, o Botafogo com o investimento que fez, Marcelo, ficar atrás do Mirassol no campeonato? Mas fez investimento errado, né? Mas investiu 700 milhões ou mais. Investiu no elenco. Inclusive para Não deu manter o não título. deu O Botafogo defendia o título, né? Mas o scout foi muito aquém. E o Mirassol mereceu mesmo. Marcos Macedo compartilha que o Mirassol foi A surpresa. a grande surpresa do campeonato. Foi, achei que ia ser o último colocado. Que ia ser 6 pontos certo do Vasco. Essa foi boa. Bom, então... Pois não, rapidamente, Leandro. Hoje eu li que olha como é que começa lá de baixo para você chegar a ser um grande clube. O time do Mirassol rejeitou uma oferta de patrocínio de uma bet na camisa em respeito, consideração e apoio àquele Guaraná que só São Paulo conhece, Poti, acho que é Poti, né? Poti. Na camisa deles. 2026, o patrocinador master deles não vai ser uma bet, vai ser o mesmo patrocínio Que de Guaraná. vem apoiando o projeto Mirassol há desde muito quando tempo. eles estavam lá embaixo. Tá certo. Acho justo e acho Muito legal. muito coerente essa decisão da diretoria do Mirassol. Demonstra respeito pelo patrocinador que o apoiou. Bom, vamos mudar agora rapidamente Libertadores. Vamos mostrar uma imagem aí de títulos dos brasileiros na Libertadores. Flamengo também se isolou com 4 títulos conquistados, né? 81, 2019, 2022, 2025. Com 3 títulos, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Santos, com 2 títulos, Cruzeiro Internacional, e com um título, temos lá Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco da Gama. Apenas quero a opinião de vocês, rapidamente, se foi justa a conquista do Flamengo ou alguém aqui acha que o Palmeiras mereceu mais do que o Flamengo. Leandrão, começando com você. Apesar do time do Palmeiras ter tido uma melhor campanha na fase de grupo, acho que foi quando o Flamengo precisou crescer, por merecimento, acho que o campeão é o Flamengo. Vicente. Foi justo, o Palmeiras não aguentou o Flamengo, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, foi justo sim, chegou ali e ganhou com méritos. Marcelo. Também achei justo. Palmeiras não apareceu na final. Lembrando que o Palmeiras fez a melhor campanha da fase de grupos entre todos. Por isso, a discussão aqui, o debate se o Palmeiras mereceria mais do que o Flamengo. É por isso que eu estou colocando. Pelo jogo, achei que o Flamengo também jogou muito mais, né? Aquela polêmica, Pulgar tem que ser expulso, Rafael Veiga. Mas deixando a arbitragem de lado, o título foi merecido pelo que o Flamengo fez no último jogo. Foi merecido. Marcos Macedo. Eu acho que não foi merecido só pelo último jogo, não. Acho que foi pior, cara. Até teve um programa aqui que a gente estava falando. O Flamengo pega Estudiantes, que é o campeão argentino, dificílimo. Pega depois outro argentino, que é o Racing. Estudiantes passou nos pênaltis. Pra mim é mais difícil ganhar de time argentino do que brasileiro. Enquanto o Palmeiras, assim, a gente foi pra televisão pra ver um jogão de bola e ver o Flamengo dominar facilmente o jogo. É muito merecido. Palmeiras um chute no gol, nos acréscimos. Mais fácil. E eu lembro o Riquelme falando que o Boca Juniors tinha 6 títulos. Hoje olhar que o Flamengo tem 4 títulos. Se falasse um tempo atrás que alguém ia ter brasileiro ter 4 títulos, eu ia falar, é muito difícil. Porque o Boca Juniors tem anos para formar 6 títulos. Bom, é muito interessante. Então, atenção, produção, para o corte. Com a conquista do Derby das Américas e da Challenge Cup, o Flamengo se credenciou a disputar a sua 3ª final do Mundial FIFA. Ele foi campeão em 1981 e vice em 2019, enfrentando o mesmo adversário, o Liverpool da Inglaterra. Agora o Flamengo terá como adversário o PSG da França, que
que dizem ser um time melhor e imbatível. Mas eu acredito no Flamengo, na raça dos jogadores, no peso da camisa, na energia da torcida. Então, 44 anos depois, o Flamengo pode se tornar bicampeão mundial. E você acredita? Fé no Mengo. Bom, vamos dar continuidade aqui ao programa com cada um de vocês aí tendo, antes de eu fazer aqui as despedidas e mandar, aliás, vou mandar de uma vez aqui os abraços. Rafael Silva, do Valparaíso, está sempre nos assistindo. Rafael, muito obrigado pela sua audiência, torcedor do Flamengo. Paulo Henrique, trabalha na Editora Vozes, mora no Pedras Brancas, também torcedor do Flamengo, não perde um programa. Muito obrigado ao Rafael e ao Paulo Henrique pela audiência. Quero mostrar uma foto também do seu Nonô e Dona Verinha, que estão sempre nos assistindo. Eles fazem academia na Vibe Academia, a melhor academia de Petrópolis. Nós temos lá o professor Leandro, o professor Vicente, também o aluno aqui, Marcelo Guimarães, e eu próprio, né, malhamos lá na Vibe Academia. Está lá a foto do seu Nonô, vascaíno, orgulhoso aí que o Vasco passou para a final da Copa do Brasil. Então agora eu vou dar um tempinho aqui para vocês, cada um de vocês, me fazer uma pergunta rápida e encerrar também a participação de vocês, mas tem que ser uma coisa muito rápida. Vicente, qual a pergunta que você gostaria de me fazer? Ô Pachá, você sempre nos pergunta, né? Agora a gente quer saber a sua opinião. Sim. Sobre a Copa do Brasil, quem vai ser o campeão, justifique sua resposta, tá? E outra justificativa que eu gostaria, cadê o Zé, Pachá? O que houve com o Zé? Zé Augusto. O que houve com o Zé Augusto aquele dia, então, vamos né? Lá. No outro programa ele participou tão bem, estava tão assim à vontade aqui. O que houve com ele? Dos comentários. A sorte do Vasco vai ser definida na primeira partida. Se o Vasco sobreviver e sair de lá com um empate ou com uma derrota de 1-0, acredito que o Vasco é favorito para conquistar o título. Joga no Maracanã com o apoio da sua fiel e fervorosa torcida. Ponto. Sobre o Zé Augusto. Quando o árbitro erra no Campeonato Brasileiro, a gente coloca na geladeira. O Zé Augusto foi para o freezer por causa da resposta desastrosa que ele deu aqui no programa, dizendo que o Sport é campeão de 87. Marcos Macedo, nós temos poucos minutos. A Leila Pereira disse que o Palmeiras perdeu o título brasileiro não para o Flamengo, mas para ele mesmo. Essa é a primeira pergunta. Eu queria a sua opinião sobre o Rayhan do Vasco. Tá. Rayhan do Vasco, uma ótima promessa do futebol brasileiro. Acho que o Vasco não vai conseguir mantê-lo por muito tempo em São Januário. Ele está atraindo a atenção de clubes europeus, certamente será vendido por uma boa quantia. Leila Pereira, Palmeiras perdeu o campeonato para ele mesmo. Uma opinião dela, né, que eu respeito, mas acho o seguinte, ela, ao enxergar assim, retira um pouco da competência do Flamengo, mas enxerga a própria incompetência do seu time. Então, tudo certo, a resposta dela está, o pensamento dela, a reflexão dela está correta. Marcelo. Ô, Pacha, vou perguntar para você. Quarta-feira, o que você vai fazer 2 horas da tarde? Vamos almoçar? O expediente na quarta-feira, para mim, termina às 1h30 da tarde. E agora o Leandro. Faltou o Leandro aqui, a última... A pergunta derradeira. Quem faz o gol da final? E o placar? Final do Mundial. Bom, na fase que está, para mim, 1-0 Flamengo sobre o PSG. Gol do Arrascaeta, que está desequilibrando nos jogos do Flamengo. Bom, estamos chegando ao fim do programa, no ataque e na defesa. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. O programa realmente, ele alavanca em audiência pela presença de vocês. Vocês aqui dão uma colaboração muito grande para o sucesso do programa. Obrigado a todos. E faço aqui o convite para o próximo programa, que teremos como assunto aí o grande campeão do Mundial e também da Copa do Brasil. E vamos terminar aí o programa com uma IA rubro-negra que vai dar a motivação necessária para o torcedor do Flamengo acreditar que é possível vencer o PSG e conquistar o bicampeonato mundial. Um abraço a todos e fé no Mengo! Senhores jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo,
Ouçam o som do silêncio que antecede o grito. Aqui quem vos fala é a nação rubro-negra. Antes de vocês entrarem em campo, nós queremos que escutem essa mensagem. Olhem para trás.